12h37. A gente vai falar agora, voltar a falar rapidinho sobre a operação de mais cedo, Operação Otacílio, André, não Olegário. É porque é tanta avenida com O, né? Tem Olegário, Maciel, Otacílio, Negrão de Lima. A Operação Otacílio que está investigando um suposto esquema de crimes ambientais e desvios de recursos públicos para a limpeza da Lagoa da Pampulha. A Prefeitura de Belo Horizonte se pronunciou e a gente precisa trazer o pronunciamento da Prefeitura, que em nota informa que apresentou à Polícia Federal todos os documentos de que dispunha e continua à disposição para que todos os esclarecimentos necessários sejam feitos. Em relação ao contrato firmado para a limpeza do espelho de água da Lagoa da Pampulha, a PBH esclarece que a dispensa de licitação é justificada por ser a única empresa autorizada pelo IBAMA a usar o produto considerado eficaz para o tratamento da água da Lagoa da Pampulha. O que a gente cá entre nós vendo a água da Lagoa da Pampulha, a gente até contesta a eficácia dessa água, dessa limpeza, né? Vale lembrar que o período de contrato foi suspenso de setembro de 2023 a fevereiro de 2024 e que a qualidade da água caiu, segundo a análise técnica a partir de dados da Copasa. Ainda na nota, a Prefeitura diz que cabe ressaltar que o Ministério Público Estadual, com o posterior aval do Ministério Público de Contas, arquivou um pedido de abertura de inquérito civil envolvendo o contrato por não ter encontrado nenhuma irregularidade. Mas nem bem isso que as investigações da Polícia Federal estão dizendo, não. Vamos esperar os desdobramentos. 12h38, agora sim a gente começa a conversa com a vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presidente estadual do PT, deputado estadual Leninha. Obrigado pela senhora ter vindo aqui. Obrigada. A gente ter conseguido acertar essa data em meio a tanta correria, né? A gente sabe que as últimas semanas na Assembleia estão quentes. E eu já quero começar a nossa entrevista falando sobre realmente o grande papo, a grande conversa que existe hoje, né, da Assembleia, que é o PROPAG. PROPAG é um desenho feito a várias mãos, deputados estaduais, Assembleia Legislativa, Congresso Federal, e aí a gente destaca a figura do senador Rodrigo Pacheco e governo federal. O desenho foi feito, mas faltou algumas conversas que estão fazendo com que os trâmites não andem da maneira como deveria andar, como, por exemplo, a questão da avaliação dos ativos. De que forma isso pode ser andar mais rápido para que algumas discussões que estão acontecendo na Assembleia não tenham necessidade de acontecer, deputada? Falhou, você acredita que falhou o governo federal nesse aspecto, fazendo mesmo uma análise bem fria e lógica, mesmo a senhora pertencendo ao partido do presidente da República? Então, eu queria cumprimentar, né, os que nos acompanham pela TV Horizonte, nos acompanham pela Rádio América e Rádio Cultura. Cumprimentar, então, o André Santos e a Janaína Regiane. Bom, é muito importante ressaltar que essa história da dívida de Minas não é dos governos atuais, é uma dívida antiga e que, concretamente, nada foi feito. É claro que o governo federal não trata a legislação de PROPAG como só a questão de Minas Gerais. Há outros estados que também fizeram adesão ao programa há mais tempo atrás, renegociaram suas dívidas. O que acontece na minha avaliação em Minas Gerais é que o governador, ele que agora abandonou o estado, preocupado com a campanha de presidente, então esse problema não foi tratado com tanto rigor, com tanta seriedade como deveria ter sido. No primeiro ano desse governo, ele já deveria ter colocado na pauta a necessidade de trazer a dívida de Minas, que está em 196 bilhões, para ser discutido com o governo federal. Na minha avaliação, o movimento que o presidente Tadeu fez junto com o senador Rodrigo Pacheco, mais a bancada, foi muito positivo no sentido de colocar Minas Gerais no contexto nacional, colocando, inclusive, um calendário, um cronograma para que pudesse ser tratada a dívida de Minas como a dívida do Brasil. Nós estamos aguardando, então, um veto presidencial sobre a lei de PROPAG, mas também estamos aguardando um esticamento no calendário, já que esse tempo está muito apertado com relação aos prazos. Enquanto isso, na Assembleia tramita os projetos apresentados pelo governo, mas como você mesmo disse, André, Minas Gerais tem alguns ativos que têm um valor significativo que poderia estar sendo já analisado pelo BNDES para evitar que o governo de Minas coloque os imóveis, inclusive imóveis da UENG, da Emater, como imóveis para abater parte da dívida. Então, eu penso que há um descompasso entre o que nós estamos tratando e o governo federal. O governo federal não vai parar para tratar só Minas Gerais. Ou ele trata o Brasil inteiro ou ele não trata. Então, da nossa parte, nós estamos acreditando que pode haver uma prorrogação de prazo do governo federal para dar tempo
avaliar esse ativo tão importante que é a Codemig. Na nossa perspectiva, ele atinge um percentual significativo de abatimento da dívida e a gente possa, então, salvar o patrimônio de Minas Gerais dentro dessa proposta. Porque, deputada, vamos aquecer uma coisa, vamos pensar aqui, eu tenho esse celular, não vou entregar esse celular para a senhora ou para qualquer outra pessoa sem saber quanto que vão me pagar por isso, né? Essa avaliação ela é fundamental para a gente poder entender com o que o governo federal alcança aquele número mágico lá dos 20% para ter o juro quase zero da dívida, né? É verdade, por isso que nós estamos pedindo celeridade, nós estamos fazendo incidência política em Brasília, junto ao BNDES, ao Ministério da Fazenda, o próprio ministro Haddad, no sentido de dar celeridade a essa avaliação. As informações que nós temos é que já iniciou o processo, então nós vamos aguardar esse resultado. E esse é um argumento forte para dizer para o governador que não dá para a gente alterar a Constituição, tirando o referendo popular sobre a consulta das nossas estatais. Então, como foi uma conquista, né, do governo Itamar, desde essa época está colocado na nossa Constituição, que todo mineiro e mineira pode dizer sim ou não sobre a venda dessas estatais, é que a gente acha que isso, na nossa perspectiva, é tirar esse direito conquistado há muito tempo em Minas Gerais. Uma consulta simples, o governo está alegando que não há tempo hábil para fazer consulta. Mas com a inteligência artificial, com esses meios de comunicação que nós temos, a população com a internet, no celular, ela pode dizer: você quer que venda a Copasa? Quer que venda a CEMIG? Sim ou não? Um processo que é rápido, é diferente de anos anteriores. Para fazer um plebiscito ou uma consulta popular, tinha que imprimir uma cédula, espalhar urnas pelo estado inteiro. Hoje não precisa disso. Então, nós estamos entendendo que a gente vai manter nossas obstruções sobre essas alterações na Constituição, vamos lutar bravamente para a preservação, né, do nosso patrimônio e vamos também fazer incidência política para a celeridade nos processos de avaliação dos ativos que temos, assim como um esticamento do prazo que o governo federal está dando para os estados seguirem com o processo que nós já aderimos, né, de execução, de operacionalização do pagamento da dívida. Deputada, a gente percebe que o Estado quer pagar, Minas Gerais quer pagar essa dívida, né? Só que tem esse impasse do prazo, tem esse impasse de saber os valores dos ativos, de saber o que vai ser dado ali para quitar ali esses 20%, né? Não seria o momento de chegar na proposta, vamos colocar assim, jogar na mesa, aceita que a gente quer pagar e depois você tem esse tempo para avaliar. Não seria o momento de impor, assim, de pressionar? A gente quer pagar, então aceita logo para a gente já começar a amenizar essa dívida, porque os juros estão correndo, né? Os juros dessa dívida estão correndo. Estava 170, como a senhora mesmo falou, já está em 196, né? Agora, né? Não seria momento de pressionar? Primeiro, assim, o governo demorou a tomar esse gesto de querer negociar a dívida. Então, não pode atribuir só ao governo federal. Segundo, cá entre nós, o que o governo federal quer prédios em Minas Gerais? Às vezes ele tem prédios aí ociosos, o governo quer monetização, quer dinheiro em conta, né? Então, há, na minha perspectiva, um entrave colocado e está sendo pressionado pelo tempo. Se Minas, de fato, quer pagar a dívida, eu, na minha avaliação, penso que deveria ter mais gestão do próprio governador Zema em Brasília para poder fazer esse gesto de que reconhece que tardiamente quer pagar e que agora o governo federal está colocando condições, que eu acho que todo e qualquer governo coloca condições. Não vejo que o governo federal queira receber prédio da UENG, da Unimontes, né, das universidades estaduais como parte do pagamento de dívida. Na nossa perspectiva, o que mais interessa ao governo, essa questão da Codemig, por conta do nióbio, né, ainda a gente tem 12, 15 anos pela frente de exploração e é um mineral importante. Então, a gente acha que, por interesse do governo, seja isso, e é por isso que a gente está fazendo maior incidência na avaliação da Codemig. Falando em Copasa, o que a senhora falou da PEC, há um entendimento, pelo menos por boa parte dos deputados com os quais eu converso, de que o governo do Estado não teria capital suficiente para poder fazer os investimentos que são obrigatórios pelo novo marco de regulação do saneamento básico no Brasil, que entra em vigor daqui a 2 anos. E, com isso, a Copasa teria que ser vendida. Até mesmo prefeitos do interior reclamam muito do serviço da Copasa. Qual que é a solução da companhia? Se fala que não tem dinheiro, a gente sabe que o serviço realmente ele é precário, ele é ruim mesmo. Falta de água na região metropolitana é uma festa. Como é que a senhora acha que isso pode ser solucionado? Vou te pedir para você responder depois do intervalo. Pode ser? Combinado. 12h46. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta.
12h50, estamos de volta. Vamos continuar a conversa com a vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e presidente estadual do PT, a deputada Leni. A deputada estava falando sobre Copasa. Qual que é a solução para a Copasa, deputada? Eu estou de acordo com você, acho que a maioria da população, de que nos últimos anos não houve investimento necessário. Por exemplo, a gente ter 40% da população mineira sem saneamento básico, tratamento do esgoto é muito. Tem muita gente sem água potável dentro de casa. Muita. Sem água potável, sem tratamento do esgoto. Então, nós estamos falando de uma companhia que, do ponto de vista de pensar que ela tem que entregar um serviço à população em nome do Estado mineiro, ela não entregou. Então, na nossa avaliação, inclusive, pode ter sido algo proposital dos últimos governos que não investiu para precarizar, não só para os trabalhadores da Copasa, mas precarizar a entrega da qualidade da água e da oferta do serviço. Na nossa perspectiva, nós vamos lutar porque a gente entende que água é um direito humano sagrado e fundamental, o Estado tem que garantir isso. E na nossa avaliação, inclusive avaliando outros estados e países que já privatizaram a água, a gente vê um processo até de reestatização. A gente vê um processo de muitas reclamações quanto ao preço do serviço praticado pelas empresas que foram, que assumiram esse serviço. Então, a gente quer manter firme nossa posição de que água, energia, não são mercadoria, como a gente disse, e deve ser um bem comum e todo mundo deve ter acesso. Então, o que nós temos que lutar é para que haja mais investimento na oferta desse serviço e lutar para que o Estado permaneça como o gestor responsável para esse serviço. Deputada, voltando agora, falando um pouco sobre partidos, sobre eleição, a senhora é presidente estadual do PT aqui em Minas Gerais, e Minas Gerais é um estado totalmente estratégico, A gente sabe que tem muita disputa, tem esse crescimento do partido de direita, dos partidos de direita. Como é que a senhora pretende trabalhar isso? A gente está aí chegando nas eleições, já estamos aí pré-candidatura, pré-eleição já. Como é que a senhora pretende trabalhar isso? Aliás, em como que você pretende unificar o PT depois de uma disputa que foi tão colocada às lentes e que mostrou muitas disputas internas, que são normais, mas que o público de fora não entende, deputada? Claro, o PT é esse partido da diversidade, mas da unidade necessária e da convergência para aquilo que é a prática da melhor política, que é o que a gente procura fazer. Não no discurso, mas na prática. E no discurso e na prática cotidiana, nós temos as nossas forças internas que disputam as direções, não só no Estado, mas nos municípios. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos eleição em 771 municípios de Minas Gerais. Então, é um partido que a gente fala que aqui em Minas tem uma presença muito forte nos municípios. E é claro que a gente pretende fazer uma discussão interna, o PT só será forte quando ele for forte no município, mas nós precisamos furar essa bolha. Nosso desafio maior, além da nossa unidade interna, é fazer um diálogo com a sociedade. Sobre a importância da defesa da democracia, sobre a importância da gente ter um projeto que haja, inclusive, inversão de prioridades. Nós precisamos cuidar dos mais vulneráveis, de ter programas sociais mesmo de transferência de renda, fazer as pessoas terem dignidade, cidadania, e é por isso que eu me proponho, de uma forma também com sinergia entre os municípios, com diálogo com a sociedade, para que a gente possa ter um palanque forte para a reeleição. Como você disse, Janaína, Minas é o pêndulo. Aquela velha máxima de quem ganha Minas, ganha o Brasil. E a gente segue lutando aqui em Minas Gerais para que nosso projeto de país seja vitorioso aqui e que seja vitorioso a partir daquele município pequenininho que está lá no interior, mas que lá tem o PT. Nós tivemos uma presença significativa dos eleitores, é o único partido em que o militante vota desde a direção municipal, estadual e nacional. Então, nós temos uma forma diferente de participação que procura trazer quem está na ponta até quem está nos grandes cargos. Minas, o próprio presidente Lula já deixou isso claro, muito, muito claro, que tem uma preferência de lançar a candidatura do governo do Estado do senador Rodrigo Pacheco, com uma composição do PT, como o PT indicando um vice para essa chapa. Muito se fala do nome de Marília Campos, prefeita de Contagem, mas Marília, nos bastidores, não se mostra muito inclinada a largar o mandato muito bem sucedido em Contagem, muito bem avaliado em Contagem, para um cargo de vice. Mas diz que cairia bem um mandato de senadora. Fala isso nos bastidores. Como é que está essa construção? Ainda é muito cedo para falar. A gente tem Reginaldo Lopes também, Margarida Salomão, são outros nomes fortes. A Macaé Evaristo, nossa ministra. A Macaé Evaristo, bem lembrado. Bom, é fundamental dizer que nós temos no Pacheco uma figura, na nossa avaliação, que tem um porte para discutir
e com todos os setores de Minas Gerais. Então, estadista, republicano, e para a gente que já teve Juscelino Kubitschek, Itamar Franco, a gente tem perdido em Minas Gerais essa característica, né, dos políticos mesmo à direita, mas que mantém um nível de diálogo e respeito importante com a população. Por isso a gente luta para que Minas Gerais, no contexto nacional, tenha mais lideranças que tenham esse debate de respeito, de construção, de pontes e não de muros nem de divisão. Então, o Pacheco, na nossa avaliação, é um bom candidato. E se ele topar, com certeza nós estaremos juntos. Quanto à composição da chapa majoritária de vice, é lógico que tem um tanto de especulação e a gente vai trabalhar até o final do ano. A gente quer virar o ano sabendo para onde o PT de Minas vai caminhar, diferente dos anos anteriores, né? Então, nós queremos saber o seguinte: o que é melhor? A nossa resposta é o que é melhor para a reeleição do Lula, o que é melhor para o palanque do Lula, o que é melhor para as alianças políticas em Minas Gerais que nós devemos construir. E aí entra os nomes do PT, como você mesmo disse. Eu penso que nós temos bons nomes. E é claro que, se não der para compor na vaga de vice-governador, nós temos aberto 2 vagas para o Senado. E essa discussão que a gente quer fazer conectando com o PT nacional. O PT nacional precisa ter o PT estadual como um partido forte, que também constrói alianças para que a gente seja vitorioso aqui em Minas Gerais. Então, eu penso que não está na hora de fazer essa discussão. Nós estamos aguardando, inclusive, um posicionamento mais firme do Pacheco. As últimas vindas dele aqui em Minas com o presidente Lula, ele tem demonstrado que está à disposição para um projeto político de Minas Gerais. Então, a gente vai, né, nas conversas posteriores, fazer o debate com o Pacheco, fazer o debate com a Marília, com o Reginaldo, com a Macaé, com a Margarida, enfim, para a gente saber o que vai ser melhor. É claro que Lula deve fazer uma avaliação mais precisa com relação a isso. Até porque, Leni, quando a gente está falando de Pacheco, a gente também está falando de PSD, isso, né? Que aí é um partido que tem uma força muito grande, que a composição a nível nacional é de extremo interesse com o PT. Como é que vocês viram nas últimas semanas essa possível aproximação do Matheus Simões ao PSD? Vocês têm um receio de que isso possa acontecer? Do Matheus Simões chegar ao PSD e aí acabar sendo ele o candidato desse partido ao governo do Estado? Porque a gente sabe da importância desse centro na composição nacional, né? Claro, o movimento do Matheus, ele vai mexer com todo o xadrez da política se ele vai para o PSD. No PSD, além do Pacheco, tem o ministro Silveira, Alexandre Silveira, que está também no PSD. Que seria um outro nome ao Senado indicado pelo Lula, então, né? Nós estamos falando disso. O que é melhor para Lula aqui em Minas Gerais? Se Lula indicar que o Alexandre Silveira é o nosso candidato ao Senado, que é melhor para ele, então nós temos que ter maturidade política para entender que não nos cabe vaidade, que o PT tem que estar na cabeça de chapa, que o PT tem que ter nome. Não, como eu disse, a nossa resposta terá que ser o que é melhor para o Lula ser reeleito aqui em Minas Gerais é aumentar nossas bancadas de deputados federais, estaduais, enfim. A chapa proporcional também a gente está caminhando com a força necessária para ela ser ampliada. De 10 deputados federais, a gente ampliar para 15, de 12 deputados estaduais, ampliar para 16, enfim. Nós estamos com uma tarefa gigante, mas nós estamos com muita disposição, com muita coragem para fazer aquilo que, de fato, nós precisamos fazer pelo PT em Minas Gerais. A senhora vem para novo mandato de estadual? Isso, eu sou candidata à reeleição como deputada estadual. E nós vamos trabalhar para a gente ter... Nós temos nomes importantes que já estão se colocando e projetando, né, para deputado estadual. Nossa bancada sempre foi a maior, né, da legislatura passada e essa, a maior bancada, né, de partido. O PL hoje está mais ou menos comparado com a gente, mas quando a gente assumiu, a gente era a maior bancada. Então, eu penso que nós vamos conseguir ampliar nossa bancada estadual e federal e o nosso desafio é isso, as chapas majoritárias, que nós dependemos, de fato, desse contexto nacional. Certo, deputado. Obrigada, viu, pela sua participação aqui. 2026, então, a senhora vem, né, nesse contexto aí de reeleição, né? Com certeza, a gente vai continuar, né? Nós estamos falando, buscando não só no discurso e na teoria essa prática da melhor política, que pressupõe esse respeito, essa construção coletiva, que é melhor para Minas Gerais, para os mineiros e mineiras, e a gente estará junto aqui e aí à disposição para um outro dia continuar nosso bate-papo. Muito obrigado. As portas da Rede Catedral de Comunicação Católica abertas para a senhora, pela nossa oposição de primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa, presidente de um partido que a gente sabe da importância, não só em Minas Gerais, mas no cunho nacional, que é o PT. As portas sempre abertas para a senhora. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez. 12 horas e 59 minutos, está ficando por aqui o nosso Rede Notícias. Você sabe, na sequência da nossa programação, tem o Bola na Rede. Mas antes, né, Janaína?
A gente quer você nas nossas redes sociais. É isso mesmo. Nós temos um canal exclusivo no YouTube, que é o Rede Notícia TVH. Mais de 6.100 inscritos, quase 6.200 inscritos. Contamos com você lá. Segue a gente lá, não se esqueça disso. Mais tarde, a entrevista com a Leninha já vai estar lá disponível para você assistir também no nosso canal, no Rede Notícia.